Olá, trabalhadora e trabalhador do Brasil. Gilberto Martins, aqui com você para um novo vídeo. Nós vamos falar sobre o deputado federal Nicolas Ferreira. Você sabe que ele foi eleito vereador e em 2022 ele foi eleito deputado federal pelo PL do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto. A eleição do Nicolas Ferreira para deputado federal em 2022 foi a mais votada, foi a que mais recebeu votos em todo o Brasil. Quase 1,5 milhão de votos. E em cima disso, esse irresponsável acha que pode fazer o que quiser. Em janeiro do ano passado, para prejudicar o governo Lula e a Receita Federal, para prejudicar, atrapalhar a fiscalização sobre o crime organizado no Brasil, que é barra pesada. Vocês estão vendo as dezenas de operações da Polícia Federal ao longo do ano passado e no início deste ano. Ele fez um vídeo que explodiu nas redes sociais há um ano atrás. Agora, esse irresponsável vem novamente com ataques ao Pix. A pergunta que todo mundo se fez há um ano atrás e agora é: por que o Nicolas está fazendo esse tipo de vídeo? Se ele mesmo sabe que o que ele está dizendo é uma mentira. Fique aí até o final, porque a gente vai trazer uma bomba que pode levar esse deputado à cadeia. Fique aí, assista o vídeo todo, comente aqui embaixo, dê o teu gostei, tá bom? Pegue o link, manda para todo mundo, espalha para geral. E se você puder, por favor, entre como membro, entre no nosso Apoia-se, ajude o projeto. Eu quero começar com você, trabalhador e trabalhadora, sobre o Nicolas em outra questão, para você ver que essa carrada imensa de votos que ele recebeu, ele acha que tem o direito de pisar nas pessoas, de falar o que quiser, de inventar as mais absurdas mentiras. Veja, por favor, esse vídeo do Juliano, do PSOL. Ele foi presidente do PSOL e ele fez esse vídeo aqui sobre o Nicolas. Por favor, preste atenção, só para você lembrar. E não é de muito tempo atrás, não. Tem um mês e pouco. Quando o Nicolas Ferreira, eu preciso da sua ajuda para que esse sujeito pague pelos crimes que cometeu. Bom, o Nicolas Ferreira você conhece, né? Aquele deputadinho federal de 5ª categoria de Minas Gerais que inventou a fake news do Pix e já foi condenado pelas falas absurdas que faz dentro e fora da Câmara. Mas agora, pessoal, ele passou de todos os limites. Ele defendeu a invasão do Brasil pelos Estados Unidos e o sequestro do presidente Lula. Acesse agora foranicolas.com.br, assina a nossa campanha e ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. Nós vamos colocar aqui embaixo, vocês já devem ter visto essa campanha, e nós colocamos esse vídeo. Primeiro, porque o tema principal do vídeo é o Nicolas Ferreira. Segundo, se você não conhece, tem essa campanha aí para a gente tentar parar esse mentiroso contumaz. Agora eu vou começar a falar das coincidências desse último vídeo. O primeiro, há um ano atrás, ele acabou, querendo ou não, planejadamente ou não, ele acabou ajudando, favorecendo o PCC, o crime organizado no Brasil, com aquele vídeo lá de um ano atrás. Este vídeo agora, de ontem, antes de ontem, mentindo outra vez sobre o Pix, tem um outro objetivo que eu quero mostrar agora para vocês a partir desse momento, deste nosso vídeo. Preste atenção. O que está acontecendo no Brasil nesse momento, gente? Existe uma investigação sobre uma das fraudes bancárias mais bilionárias da história da República Brasileira, que envolve figuras importantes do Centrão, portanto, da direita brasileira, e envolve a extrema-direita, que o Nicolas faz parte. É uma investigação muito séria, que envolve bilhões de reais, inclusive envolve o BRB, Banco Regional de Brasília, que é um banco público. Por isso, envolve o governador e a vice-governadora aqui do DF, o Ibanez Rocha, do MDB, e a Celina Leão, a vice do Partido Progressista. Então, é uma investigação poderosa que está se desenvolvendo com as operações da Polícia Federal. Por exemplo, ontem foi preso o cunhado do Daniel Vorcaro,
que é o banqueiro do Centrão. Então, por que o Nicolas não fala sobre isso? Você já viu o Nicolas fazendo algum vídeo sobre isso? Por que o Nicolas não fala sobre essa questão? Eu vou mostrar para vocês por que não fala. Por favor, preste atenção. É coincidência ou o Nicolas realmente está envolvido? Olha isso aqui. Por favor, preste atenção. Isso aqui é o Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, numa entrevista lá no canal UOL. Essa não só a maior investigação de fraude bancária, mas talvez uma das maiores, se não a maior investigação da Polícia Federal, seja pelo volume de dinheiro envolvido nisso, seja pela quantidade de pessoas e o nível, enfim, dessas pessoas que a gente está investigando. Então, isso chama muito a atenção, de fato, todo esse mecanismo criado e que teve, e você fala da atuação do comentário do ministro Fernando Haddad, e se relaciona diretamente à atuação do Banco Central. Então, se relaciona com a atividade fiscalizatória que funcionou, né? O presidente Galípolo foi muito contundente, muito feliz ao deliberar a respeito dessa fiscalização e muito vigoroso com essa iniciativa e que identificou esses fatos que foram comunicados à Polícia Federal. Então, o que chama a atenção, acho que o volume de recursos envolvidos chama a atenção, de fato, a facilidade com que se criam, aparentemente, e eu falo isso porque são dados públicos, aparentemente se criam valores, e valores aqui falamos sempre as casas de bilhões, e que passam ou passaram algum tempo despercebidos de todos e de tudo. Então, acho que nós temos a oportunidade, de fato, de dar um recado, uma mensagem importante, né, a todo o país. O mercado está apoiando essa investigação, o mercado que é um mercado sério, um mercado fundamental para o desenvolvimento do país, e que tem visto nessa iniciativa, tanto do Banco Central como nossa, um grande alento, né, de que a gente consiga extirpar do sistema instituições que não condizem, né, com a necessária seriedade que é preciso ter para essa operação. Então tá aí o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, numa entrevista ao UOL, falando do tamanho gigantesco dessa fraude bancária que envolve, entre outros bancos, o Banco Master, do banqueiro do Centrão e da extrema-direita, o Daniel Vorcaro, que foi preso por 10, 11 dias, tá com tornozeleira eletrônica, e ontem foi preso o cunhado dele, o Zetel, ou Zetel. Por que o Nicolas não falou uma palavra sobre isso? E em vez de criticar, de comentar, de se pronunciar, já que ele fala sobre tudo, por que ele resolveu atacar novamente o Pix com uma mentira? Ele quer desviar a atenção da sociedade brasileira, das mineiras, dos mineiros que votaram nele, de alguma coisa em relação ao Banco Master? Essa é uma pergunta que está todo mundo em Minas Gerais e no Brasil se fazendo. Eu vou mostrar para vocês agora outro vídeo que nos leva a pensar exatamente sobre essa questão. Preste atenção, por favor. Mais uma vez, a mesma fake news sobre o Pix. O deputado Nicolas Ferreira voltou a dizer que o governo vai monitorar as transações do Pix. Isso é falso. A Receita Federal já esclareceu. O governo não tem acesso aos valores individuais, nem à origem ou ao tipo de gasto das pessoas. A norma só equipara fintechs a bancos, como sempre existiu. Não cria imposto, não quebra sigilo e não monitora ninguém. E mais, a Constituição proíbe qualquer taxação sobre movimentações financeiras como o Pix. Mais uma fake news que parece ser não apenas uma fake news, que já é um grande problema. No ano passado, o governo federal, por causa daquele vídeo mentiroso dele, recuou. E isso deu um prejuízo enorme ao país e facilitou as transações com dinheiro sujo do crime organizado. Eu vou mostrar agora uma ministra do Lula falando sobre essa questão dessa mentira do Pix. Por favor, veja isso aqui. Pessoal, mais uma vez a gente tem que vir a público para desmentir os absurdos que a extrema-direita espalha por aí. O Pix vai ser taxado? Não, mentira, fake news. De novo, a proposta de taxar o Pix era de Bolsonaro e Paulo Guedes. Lembram? Vejam aí. Você nem vai passar mais em banco, você vai pegar o seu celular, encostar no do outro cara e transferir o dinheiro de um para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Tem que ter um imposto que tribute uma transação digital. Então, nós estamos procurando essa base. E nós não podemos esquecer que no ano passado eles conspiraram contra o Brasil, ameaçando diretamente sanções internacionais contra o nosso Pix. A verdade, gente, é que enquanto o presidente Lula zera o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a extrema-direita inventa fake news sobre o Pix. Enquanto o Brasil cresce e a vida do povo melhora,
tem gente espalhando mentiras para proteger a lavagem de dinheiro do crime organizado. E sabe como a gente faz para enterrar essas mentiras? Espalhando a verdade. Compartilhe esse vídeo. Então está aí a ministra, inclusive lembrando um ponto importante que o Nicolas quer encobrir, que o Nicolas não quer que você veja, que a partir do dia 1º agora, hoje é dia 15, dia 1º de janeiro, agora 2 semanas, você, trabalhador e trabalhadora que ganha até 5 mil e que ganha até 7 mil e pouco, quem ganha até 5 mil não vai pagar nenhum centavo de imposto. E o Nicolas não quer que você saiba disso, não quer que você veja que foi o governo Lula que criou isso. E quem ganha entre 5 mil e 7.300 vai ter diminuído o imposto de renda. O Nicolas não quer que você saiba disso. Eu vou mostrar 2 matérias, 2 vídeos finais e nós vamos terminar o vídeo, porque agora é a bomba. Por favor, preste atenção. Primeiro, as 2 matérias para te situar melhor sobre essa questão. Tá aqui, ó. Nicolas volta a fazer terrorismo com fake news do Pix. Abre aspas. Favorece o crime organizado. Alerta a Receita. Tá aqui, ó. A Receita Federal voltou a desmentir de forma categórica, nesta quarta-feira, uma nova onda de mentiras sobre o Pix, impulsionada por bolsonaristas nas redes sociais. Desta vez, o epicentro da fake news é novamente o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que publicou vídeos sugerindo que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria promovendo o monitoramento das movimentações financeiras da população por meio do sistema de pagamentos instantâneos. Segundo a Receita, não existe nem nunca existiu qualquer tipo de tributação sobre o Pix, tampouco monitoramento individual de transações com essa finalidade. O órgão lembra que a própria Constituição Federal proíbe a criação de impostos sobre movimentações financeiras, o que torna ilegal qualquer narrativa que sustente a chamada taxa do Pix. Em nota oficial, o fisco foi direto ao classificar o conteúdo disseminado nas redes como mentiroso e perigoso. Tá aqui, ó, abre aspas. Mentiras desse tipo voltam a circular nas redes sociais com o objetivo de enganar as pessoas e atender aos interesses do crime organizado, afirma a Receita Federal. Afirma a Receita Federal. E um outro ponto muito importante que eu quero só mostrar rapidamente é esse aqui. Vai chegar uma hora que a justiça vai ter coragem de pegar esse moleque. Pedido à Advocacia Geral da União mira Nicolas Ferreira por mais uma fake news sobre o Pix. Está aqui, ó, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas, protocolou nesta quarta-feira, do dia de ontem, um pedido de providências junto à Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, órgão da Advocacia Geral da União, para apuração da conduta do deputado federal Nicolas Ferreira, sobre essa mentira do Pix. Agora eu vou colocar um vereador lá de Minas Gerais, que conhece muito bem esse mentiroso. Olha o que ele questiona nesse vídeo, como é importante a gente pensar no que o Pedro Rousseff diz. Por favor, preste atenção, vou colocar bem do início para você entender direitinho. Estou aqui para falar da mais nova fake news do Nicolas Ferreira, mas sim para te mostrar tudo aquilo que ele não pode falar. Como, por exemplo, por que Nicolas insiste há mais de um ano de criticar as ações do governo federal para fiscalizar os bancos e o crime organizado. Porque o maior escândalo bancário da história do Brasil, que deixou um rombo de 61 bilhões de reais e envolveu políticos do centrão e da extrema-direita, vem agora à tona com a prisão de um membro que fez fortuna dentro da Igreja Lagoinha e de um pastor. O membro em questão é Daniel Vorcaro, um assíduo frequentador da Igreja Lagoinha e que construiu uma das maiores fortunas do Brasil com o Banco Master. Já o pastor é Fabiano Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, que foi preso hoje, tentando fugir para Dubai. Fabiano é muito bem relacionado na política. Inclusive, é o maior doador da campanha de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. E não para por aí. Fabiano também é dono do Fundo Moriá, coincidentemente um nome bíblico, que comprava o apoio de influenciadores pelas redes sociais para poder defender o Banco Master e criticar as ações de fiscalização do Banco Central. Além disso, Fabiano foi peça central na criação da Fintech da Igreja Lagoinha. Fintech essa que está sendo investigada na CPI dos aposentados. Agora, por que Nicolas Ferreira, que é amigo pessoal de André Valadão, dono da Igreja Lagoinha, nunca se pronunciou sobre o escândalo do Banco Master? Ou mesmo, porque Nicolas, sempre quando vem às redes sociais, é para poder criticar e muitas vezes fazer fake news em relação às ações do governo federal para fiscalizar os bancos e o crime organizado? Eu não quero apontar dedo para ninguém, mas para mim é tudo uma grande coincidência. Se você também acha que Nicolas Ferreira deve se pronunciar sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo. O Nicolas tem que vir a público para falar sobre o Banco Master, sobre essa fraude. Por que ele não fala, gente? Eu vou colocar um último ponto e a gente encerra, para você ver as coincidências, né? Olha a seriedade desse post genial do Vinícius Betiol. Olha o que ele escreveu aqui, vou ler para você, bem pequenininho. Depois da prisão do dono do Banco Master, a fintech ligada à Igreja Lagoinha saiu do ar. Hoje, a Polícia Federal prendeu o cunhado do dono do Banco Master, que é pastor da Igreja Lagoinha. Ontem, o Nicolas Ferreira, que também é de Minas Gerais, voltou a atacar a norma que visa identificar a lavagem de dinheiro em fintechs, espalhando a desinformação de que o governo pode
taxar o Pix de quem movimentar mais de 5 mil. Todos os dados que eu trouxe aqui são informações públicas. A questão é, esses fatos estão ligados ou tudo não passa de coincidência? O que o Nicolas quer esconder de você, eleitor e eleitora de Minas Gerais? Veja isso, tire suas próprias conclusões. Espalhe esse vídeo, obrigado e até daqui a pouco.